Ok. O livro que eu mais gosto. Eu sou o professor. Muito obrigado por você escolher exatamente esse livro. É o livro que eu mais gosto. É o livro, sabe, que eu recomendo sempre para quando vocês vão para a cama, antes de dormir, podem ler uma dessas histórias, porque não tem nada, em primeiro lugar, não tem nada descrição teórica, não aparecem descrições científicas, uma literatura bem leve, mas vale a pena. Por quê? Bem, primeiro, queria contar esta história como eu recebi quase como essa ideia chegou para mim trabalhar aqui no Brasil. Como essa ideia chegou como um trovão do céu. É verdade. O meu colega, Jürgen Wittert, em 1983, ele estava trabalhando já 3 anos aqui no Brasil. Ele falou, já fez isso, falou, depois de 3 anos eu vou embora. Ele implantou um curso de mestrado com ideias pedagógicas da educação física bem semelhante como eu já desenvolvi essas ideias na Alemanha. Depois, quase no fim desses 10 anos, ele falou que tem que procurar um substituto. Ele ligou do Santa Maria para a minha casa. Ele falou, Rainer, foi à noite, 11 horas, lá, na Alemanha não aqui. Ele falou, Rainer, tu queres ensinar a trabalhar aqui no Brasil? Assim, bem simples. Bem, então eu falei, minha esposa, dessa vez, 10 metros da distância, tu estás maluco, não pode ser. Eu falei, por favor, é uma possibilidade, deixamos nos discutir com calma. Resultado, batendo disso, eu fiz um concurso numa instituição alemã, foi eleito e foi para Santa Maria. Então, antes, nunca chegou esta ideia de trabalhar no Brasil. Antes, nunca. Então, mas quando eu decidi, e foi quase eleito, agora eu comecei a pensar, comecei a me preparar. E estudei, mas não só estudei sobre a cultura brasileira, mas estudei, em primeiro lugar, obras sobre a questão da transformação dos conteúdos de uma cultura para outra. Desde o início, para mim, ficou claro que, claro, eu tenho um certo conhecimento, eu também tenho um paradigma, mas desde o início fica claro que eu não posso quase copiar a Alemanha ou as ideias que desenvolvi e realizei na Alemanha aqui na cultura brasileira. Desde o início foi para mim claro que tenho que procurar o que caracteriza a cultura brasileira ou a educação física brasileira. Aqui tem os testemunhos que podem realmente dizer nossos primeiros contatos. Já eu falei sempre, tu tens que ser sensível para uma outra cultura, que tem um outro pensamento, que tem outras raízes, e tu tens que considerar isso. A primeira parte da sua pergunta, né? O que foi a segunda parte? Como explica a sua relação com a educação física brasileira desde os anos de 1980? Não, bem, quando a gente então começou a trabalhar aqui, quando meu assunto, claro, foi educação física, eu comecei em primeiro lugar a estudar, porque eu não conheço, a partir disso, eu já comecei a entender e conhecer um pouco sobre a realidade da educação física escolar aqui no Brasil. Antes não tive nenhum conhecimento.
Só dá para vocês uma ideia como eu iniciei, por exemplo, um curso de mestrado com os colegas. Eu trouxe vídeos sobre as aulas de educação física da Alemanha. E também, as primeiras semanas aqui, eu fui para escolas brasileiras do Santa Maria e filmei as aulas. Pedi, me permitiram filmar. Então, com essas aulas filmadas, eu entrei no curso. Mostrei pelo vídeo uma aula e falei para os brasileiros, os colegas. Falei, veja bem, usei aqui um método que se chama o método etnográfico ou etnológico. Etnográfico significa um etnólogo, né? Etnólogo quer conhecer, isso é a tarefa dele, quer conhecer as regras da vida de uma outra cultura que ele não conhece. Então eu falei, veja bem, eu sou etnólogo, não conheço a cultura. Falei para eles, eu sou um ser de uma outra estrela. Cheguei aqui de uma outra estrela, numa terra que se chama Brasil. Eu não entendo nada do português. Mas nós podemos, independente disso, tentar analisar uma aula da educação física. Então, minhas primeiras perguntas foram: o que acontece aqui enquanto eu não entendi o que os professores e os alunos falaram? E eles me responderam, numa análise, veja bem, eles me responderam: o professor comanda, o professor faz isso. Eu não entendo. Então, ele falou, quem é o professor? O grande professor. Ok. Se chama, aqui assim eu aprendo português. Eu fiz uma pintura no quarto, né? Então, grande professor. Pequenos. Então, eu vi pequenas pessoas. Como se chama esses? Alunos. Então, sempre quando o professor, por exemplo, fiz um sinal assim, os alunos sentam-se. E só uma pessoa falou algo que eu não entendi. Então, eu fiz uma linha professor para o aluno. E sempre, quase, eu fiz a mesma linha professor do aluno. Nunca aluno, professor. Não aparece na primeira aula. Depois, eu mostrei. Então, nós analisamos essas aulas, nós analisamos as regras da interação entre uma grande e uma pequena. Depois, mostrei uma aula filmada na Alemanha. E agora, eles eram seres de uma outra estrela, que não entenderam a língua. Então, eles chegaram a uma terra que se chama Alemanha, apresentado pelo vídeo. Agora, a mesma coisa, fizemos linhas, mas agora linhas, ida e volta, professor, alunos, professor, aluno, outro tipo de interação. Aqui descobrimos as primeiras aspectos didáticos. E e no fim desta primeira fase, eu ofereci para eles, nesta 85, um texto do Paulo Freire, parte do texto, não o texto todo, de Pedagogia do Oprimido, é aqui onde ele escreveu as concepções didáticas.
nesta época entendi um pouco do português, já melhorou um pouquinho, né? Mas para vocês, nesta época, o texto foi inconhecido. Vocês não conheceram. Não legível. Bem, então para mim foi um susto, uma surpresa. Eu pensei que o texto do próprio brasileiro, na Alemanha reconhecido como um dos melhores pedagogos do mundo, brasileiro, não foi conhecido nesta época aqui. Mas bem claro, ele foi proibido os textos deles aqui, ele fugiu e voltou só 84, 85, né? Nesta época, quando nós começamos com essas aulas. Então, com esse texto, nós tentamos primeiramente entender e depois quase fazer uma ligação entre o que nós analisamos e o que está escrito lá. E foi relativamente fácil de agora quase descobrir uma aula da educação física como uma concepção didática orientada a uma concepção bancária e uma concepção problematizadora, porque essa aula que eu levei no vídeo foi uma aula orientada a concepção problematizadora. E aqui aprendi português. E assim, eu entrei com a fim da pergunta, da resposta para a sua pergunta, aqui eu entrei mais e mais na realidade brasileira da educação física. E também criticamos isso. Ponto de partida, uma reflexão etnológica, baseada numa teoria da etnologia. Dos vários professores aqui que tiveram o privilégio de ter aulas e acompanhar o professor Rainer em alguns momentos, o professor Cardoso é um dos que mais acompanhou, inclusive, pelo Brasil. E aí eu pedi ao Cardoso que fizesse o agradecimento final ao professor Rainer pela oportunidade que nós tivemos. Ele tem só 1h30. Vou fazer o pequeno discurso. Tem um papel que Giovanni pediu para eu fazer, porque ele está um pouco emocionado. Não dá para cantar. Você é Maurício. E aí eu fiquei pensando no que eu podia falar, três pontos. O primeiro é um encontro. Seria um encontro como um acontecimento na vida humana, ou na nossa vida. Então, como vocês tiveram a oportunidade de vir aqui 2 dias da única gravação, se construiu um acontecimento aqui. Nem nós sabíamos o que ia acontecer, talvez o Rainer planejou algumas coisas, mas a interação é o que dignifica o encontro das pessoas. E aí vocês tiveram a oportunidade de vir ontem à tarde e hoje. Outra coisa, os alunos da disciplina, que também tiveram essa oportunidade de fazer esses encontros terça-feira, quarta-feira e também ontem e hoje pela parte da manhã. Então, mais coisas aconteceram, além disso daqui. Mas essas coisas de lá também vieram para cá. E uma outra coisa é que esses encontros, como por exemplo eu e o Giovanni, estamos aqui, o Peter estava aqui, mas saiu, são 30 anos. Claro que a gente não se encontrou sempre, mas são coisas que a gente traz junto desde essa época. Bem como ele falou aqui. Quer dizer, como ele entrou nessa história, nós também entramos numa história que era nossa e a gente nem conhecia direito. Ou com esse olhar aí. Principalmente um pedagogo da nossa casa.
De modo que o encontro ele é muito significativo. Por isso eu queria dizer as outras duas coisas, que é agradecer a participação de vocês aqui nesses 2 dias, e também pelos professores, além do dispensador de ter vindo junto, para que a gente possa trocar ideias mais significativas do que até então a gente pôde fazer. E também, por outro lado, agradecer o Rainer por ter vindo, não veio da Alemanha, mas já estava aqui, mas tem vindo seguidamente para o Brasil, mas não necessariamente aqui para a nossa casa. De modo que a gente espera que essa vinda aqui tenha estreitado os laços de comunicação institucionais e que possa, dessa forma, a gente contar com a tua presença em outros documentos. Então, eu tinha preparado para falar isso ali, espero que tenha passado a mensagem. Muito bom. Muito bom.